falar dele agora, Felipe Simas, que acabou relatando um diagnóstico de uma doença rara nos olhos, gente. Foi, na verdade a gente trouxe há 3 meses atrás o início dessa doença, né? O Felipe Simas foi nas redes sociais, inclusive falar com os fãs sobre o que estava acontecendo com o seu olho direito. Ele chegou em casa um belo dia e percebeu umas manchas ali no olho, na hora de visualizar as coisas, tinha umas manchas que atrapalhavam ele. Depois de determinado tempo isso continuou também. Ele foi ao hospital e em vídeo ele trouxe mais informações sobre o quadro raro da doença dele. Vamos acompanhar o vídeo. Pessoal, eu sou o Felipe Simas e hoje eu estou aqui com a minha amada Mariana Simas para a gente falar com vocês sobre uma doença rara, porém uma doença que afeta a vida de muitas pessoas. A neuromielite óptica. Por que eu estou falando sobre esse assunto se eu não fui diagnosticado com essa doença? A nossa história começa quando o Fih chega em casa de uma semana cansada de trabalho. Ele chega com uma visão um pouco diferente. E a gente, no início, achava que era ou cansaço ou tinha entrado algum grão de areia dentro do olho dele. A gente fez aqueles testes que a gente aprendeu, né, quando a gente visita a oftalmologista, de tampar um olho, tampar o outro, e eu consegui nitidamente perceber as diferenças. Esse meu olho direito, ele estava bastante embaçado, não conseguia focar no centro da visão, e todo manchadinho ao redor. E eu conversei com a Mari, a gente foi descansar, e na manhã seguinte ligamos para a oftalmologista da nossa família, e rapidamente ela conseguiu encaixar um atendimento de emergência, e ela detectou uma possibilidade de neurite óptica. Nosso corpo ele começa a dar sinais, e esses sinais são muito importantes, porque são defesas do nosso próprio corpo. Eu fui diagnosticado com a neuromielite óptica, mas o processo até a descoberta da neurite foi parecido com o que as pessoas que descobrem a neuromielite, esclerose múltipla, entre outras doenças neurológicas autoimunes, passam por. Então a gente entende o susto e a preocupação que a gente sentiu, né? Mas hoje estamos aqui para falar sobre uma doença específica, a neuromielite óptica, também conhecida como NMOSD, uma sigla complicada, mas que representa uma doença rara autoimune. Para explicar de forma mais fácil, a NMOSD ela se manifesta através de surtos que podem ser debilitantes e imprevisíveis. E isso acontece porque o nosso sistema de defesa, que nos protege, ele começa a atacar partes saudáveis do nosso sistema nervoso. Esse surto pode se manifestar por uma neurite óptica, que é um sintoma de uma doença autoimune, como a esclerose múltipla ou mesmo a NMOSD, mas pode ser causada também por uma outra coisa, como uma infecção ou um vírus. Por isso, é muito importante que a gente busque um neurologista para a gente ter um diagnóstico diferencial e faça também testes e exames de anticorpo para a gente conseguir o diagnóstico exato. Tá aí então, né, o desabafo aí do ator Felipe Simas, e é importante sempre você frequentar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano, né, para aquelas consultas de rotina para saber se está tudo bem realmente. Necessário esse vídeo, necessário essa explicação, porque liga aquele alerta, fica aquela anteninha para que a gente passe a se cuidar cada vez mais, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, quando o Thiago Life trouxe à tona a história, a doença da filha dele, que acabou também tendo uma doença nos olhos, uma doença raríssima, e eu tive recentemente com meu filho no oftalmo, um pediatra, e ele disse, é impressionante como o número de pacientes, após o relato do Thiago Life, o número de pacientes mirins, né, de criança que ele atende, aumentou consideravelmente. Então, quando a gente tem uma pessoa, que é uma pessoa formadora de opinião, como o ator Felipe Simas, como o apresentador Thiago Life, que traz um caso desse à tona, um relato desse, é claro que a gente fica, né, com aquele alerta e passa a fazer mais esses exames de rotina.